Olá a todos! Nesse vídeo eu queria falar para vocês um pouco sobre a experiência de ser um escritor ateu, né? O escritor ateu entende-se alguém que escreve livros críticos direto à religião, ao cristianismo. É, é, não existe, assim, nenhuma perseguição, pessoas próximas que eu conheço e respeito que tem qualquer crítica, pelo menos as pessoas não têm verbalizado, né? Então, mas eu acho que é totalmente válido esse sentimento que eu tenho às vezes internamente. Às vezes eu me sinto inadequado como escritor, não por questões técnicas, mas porque eu estou criticando a religião, né? É uma coisa assim meio que não é a primeira vez que eu escrevo livros de críticas, né? Eu já fiz várias críticas ao mundo acadêmico, ao processo de revisão por pares, né? Punido por métricas, são livros todos críticos, né? Então a minha habilidade crítica, vamos dizer, a minha tendência de ser crítico sempre existiu, né? Quando eu escrevi o livro Redes Neurais em Termos Simples, né, que foi, eu ainda estava no meu mestrado, eu, eu falo, na verdade o livro está disponível na Amazon, mas a primeira edição eu foquei mais no que eu chamei de ignorância com relação à inteligência artificial. Isso foi muito antes do ChatGPT, na época a minha preocupação era que o Google estava ganhando muita visibilidade e aqui no Brasil, e não me parecia que as pessoas estavam ciente vamos dizer, do potencial, né, ciente até mesmo dos riscos, né, de você usar a inteligência artificial sem ter qualquer conhecimento. Então, eu falei mesmo de ignorância coletiva. No prefácio eu falo, por exemplo, das pessoas deixarem de assistir novela das 8 para aprender algumas coisas sobre. Eu comento que é, é, é impossível você ensinar redes neurais, inteligência artificial, sem a pessoa ter um limite até onde que você conseguir, né? Se você quiser falar para alguém sobre, se você quiser discutir com alguém sobre inteligência artificial, redes neurais artificiais, existe um limite até onde você consegue ir, né? Ou seja, eu acho que não importa como você seja talentoso na escrita, né? Haverá um limite, né? As pessoas precisam se mover também em direção ao conhecimento, né? Meio que seja uma direção, o divulgador científico, aquela pessoa que escreve sobre livros, ela faz um trabalho importante, né? Que é de traduzir para o público geral assuntos complexos, como foi o meu caso de redes neurais artificiais. Mas existem limite, né? Mas nesses livros eu nunca me senti inadequado, né? Eu nunca me senti inadequado, por exemplo, quando eu escrevi sobre redes neurais e deixei bem claro que o livro nascia de uma ignorância coletiva, né, de que muitas pessoas estavam usando redes neurais, né, sem perceber, estavam usando algoritmos. Novamente, foi bem antes do Google ganhar essa visibilidade que tem no Brasil agora. Google ainda não tinha esse uso de smartphone. Hoje o smartphone tem um uso bastante coletivo, não tinha nada disso. Então, assim, é, a ideia de que as pessoas precisariam saber sobre redes neurais artificiais. Cheguei a me inscrever também sobre bolsonarismo, que nesse caso já entrou num campo mais religioso, né, que o bolsonarismo é um movimento de natureza, é o nacionalismo cristão. Então acho que também explicaria por que ali eu já comecei a ter dificuldades, né, ou seja, dificuldades coletivas, né. Comecei a escrever quando o bolsonarismo estava subindo, então havia aquela polarização que todos nós conhecemos, né, a polarização política que todos nós conhecemos, e, e basicamente era essa polarização, né, que existia. E a religião, e quando se escreve sobre religião, sobre o cristianismo, como eu tenho feito de forma insistente, tenho feito de forma insistente mesmo, né? Eu tenho 4 livros publicados no assunto, estou publicando um próximo agora, que é Albert Einstein e o ateísmo. E falar de ateísmo, infelizmente, não tem como você fugir da crítica à religião, né? Não tem como você falar de ateísmo como se o ateísmo fosse uma coisa uma coisa independente, né? Não tem como você falar de ateísmo sem falar de teísmo, né? Ateísmo é a negação da existência de Deus. Eu cheguei a comentar com vocês a Janaína Pascoal, né? Janaína Pascoal, quando ela fala que tirar Deus das crianças é uma espécie de maldade, né? É uma espécie de maldade. E eu já ouvi pessoas até falando que adultos também, né, que fazer o mesmo com adultos também é uma espécie de maldade, né. Então isso mostra muitas vezes uma construção coletiva, né, em torno de um tópico, né, que no caso é o tópico da religião, né, que acaba sendo uma espécie de sagrado, né, e a crítica nesse ponto ela acaba sendo cancelada, né, ela acaba sendo
Ou seja, eu posso criticar sobre redes neurais, né, porque as pessoas não têm conhecimento. E, e durante toda a minha vida, eu sempre gostei de estudar. Eu sou de uma família simples, né, relativamente pobre. E foi muito importante para mim o apoio de várias pessoas, né, padrinhos, pessoas que me ajudaram financeiramente. E aí para mim assim, eu sentia muitas vezes que nada do que eu fizesse em termos de estudo, eu seria reprovado, eu seria aprovado, incentivado, elogiado e coisa e tal. E isso, por mais que por mais que eu sempre tentei viver sem ser dependente de elogios, né? Acho que é importante a gente não ficar dependente de elogios coletivos e das pessoas, a gente não ficar dependente de aprovação coletiva, né? Acho que é muito importante que a gente não fique dependente de aprovação das pessoas, porque isso acaba limitando, né? O que você pode falar, o que você pode fazer. Então é uma limitação enorme quando a gente fica dependente de aprovação, né? De pessoas, aprovação de terceiros, né? Mas eu sinto dentro de mim uma inadequação por ser um escritor que é crítico ao cristianismo, né, no Brasil, com um país cristão. Eu sinto que mesmo pessoas que me aprovaram ou me aprovariam em outros assuntos acabam, no mínimo, né, não, novamente, não tem uma perseguição interna, pelo menos que eu tenha conhecimento, de pessoas que deixaram de falar comigo. Inclusive no Facebook, eu às vezes eu noto que quando eu começo a falar de alguns assuntos polêmicos, né? Eu comecei a falar de bolsonarismo, que é um assunto bastante polêmico, e eu notei que a minha rede de amigos no Facebook já é pequena, a minha rede de Facebook que eu sempre mantive era bem pequena, né? Eu mudei um pouco a postura agora, mas inicialmente eu mantinha a rede Facebook com amigos mesmo, né? Hoje eu vejo a rede Facebook mais como uma rede pública, né? Eu não vejo mais como uma rede de amigos, mas ainda assim ela é pequena, comparado com o número de convites que eu tenho. Eu tenho um número enorme de pessoas que querendo ser amigo no Facebook. Então, mas eu mantive como seguidores, né? Eu coloquei pro Facebook porque eu prefiro seguidor, né? Do que amigos, né? Porque amigo para mim é uma coisa um pouco mais séria, né? Eu acho que quando você fala que uma pessoa é seu amigo, eu mudei um pouco a minha postura, mas ainda assim eu mantenho a palavra amigo minimamente uma pessoa que você teve contato online, por exemplo, né? Ou que você teve uma interação positiva, né? Acho que faz sentido você, qualquer pessoa que te manda convite de amigo, você aceitar, né? Nesse caso a pessoa pode ser um seguidor, né? Nesse caso, aqui alguém que acompanha o seu trabalho. Então, quando eu comecei a falar de bolsonarismo, né? Eu observei que a minha rede, eu publiquei livros sobre o assunto, né? Eu observei que a minha rede começou a cair, né? Mas às vezes eu, não sei se isso talvez seria estranho, bizarro, mas às vezes eu checo, né? Se os meus amigos que importam pra mim, né? As pessoas que realmente importam pra mim, continuam comigo, né? No Facebook, por exemplo, né? Sim, as pessoas que importam pra mim estão lá. Eu não tenho nenhuma ideia quem é que quem as pessoas que estão deixando de ser amigos. Já teve um caso de uma pessoa africana, né? Uma amiga africana. Eu nunca conheci ela pessoalmente, né? Eu conheci ela uma vez. É um grupo de biomatemática que eu criei online, um grupo de biomatemática da África, né? E a gente ficou amigos no Facebook durante muito tempo, né? Porque a gente tinha em comum essa questão da África, né? Não, perdão, essa questão da biomatemática, né? E ela tinha aparentemente uma empresa de consultoria, de biomatemática, bioinformática, não sei. Mas quando eu comecei a criticar a religião, ela não gostou, né? Que ela aparentemente, a parte mais bizarra que ela me disse, né? De que ela nunca leu a Bíblia, né? Ela confessou de nunca ter lido a Bíblia, mas mesmo assim ficou bastante irritada com uma postagem que eu fiz, né? E eu justifiquei para ela, falei para ela algumas coisas sobre meus estudos, coisas e tal, e ela não ficou muito insatisfeita, né? Ela me deu unfriend, né? Ou seja, saiu do Facebook com amigos depois de anos de amizades sobre biomatemática, né? E depois eu continuei me mandando mensagem, né? Eu cheguei a ponto de bloquear ela, sabe? Eu não gosto de fazer isso, bloquear pessoas, né? Não gosto, né? Eu acho meio assim bizarro, mas eu acho que não, a gente tem que ter um limite, né? Até onde que a gente aceita as pessoas. Eu não sei, talvez ela estivesse passando por um momento difícil na vida dela, não sei, talvez um momento complicado. Eu não sei o que estava acontecendo na vida dela, mas eu também acho que a gente tem que colocar um limite, né? Acho que a gente não pode também, também deixar correr solto, né? Eu acho que a gente tem que ter um auto-respeito, né? Sabe, o nosso limite. Então, no caso, ela me deu um friend, eu tive de bloquear porque ela ficou muito irritada com uns comentários que eu fiz sobre a história de Adão e Eva, né, que é uma história bem bizarra, eu acho, né?
Mas assim, pessoas próximas, assim, pessoas amigas assim, que eu conheço há anos, eu não tenho conhecimento de ninguém, né, que seja, que tenha deixado de ser meu amigo, tenha deixado de falar comigo. Eu tenho amigos evangélicos, tenho amigos cristãos, mas tem um sentimento interno, né, de que eu estou fazendo algo errado, né. Eu acho que esse tipo de sentimento, ele não deve ser ignorado, né, quando a gente tem esse sentimento, eu tô talvez, quando eu comecei a fazer crítica sobre religião, né, eu ainda não tive livro publicado, eu comecei bem no começo mesmo, né, eu tive um amigo, não quando eu falo amigo, nesse caso, não são amigos próximos, né, é um conhecido, né, eu conheci esse rapaz, eu conheço ele desde a infância, é um conhecido, nunca fui próximo, assim, muito próximo, na verdade, dele, né, e ele é da Igreja Batista, né. Ele chegou a falar comigo da seguinte forma, né, comentou lá na reportagem, né: "Você não acha que você deveria pegar leve, né, com as críticas?", né. E já pegava bem leve, né, já era bem assim, isso foi bem no início mesmo, sabe. Eu não lembro qual é a crítica que eu fiz, mas eu lembro que foi uma crítica leve, né. Eu estava começando a fazer as críticas, estava começando a afiar, vamos dizer assim, o meu machado, né. Então comecei devagar, comecei lentamente, né, comecei a testar os limites, né, para ver até que ponto eu poderia ir. E comecei a estudar também, né, eu acho que toda crítica, ela precisa ter base, né, acho que não tem muito a ver com a crítica que você faz, tem a ver com embasamento. Se você faz uma crítica bem embasada, né, uma crítica, com um certo teor, um teor rico, né, eu acho que a crítica não deve ser gratuita, né, acho que a crítica ela tem que ter, um certo teor, teórico, né, deve ter um certo teor. E essa pessoa pediu para me pegar leve. Outra pessoa comentar, são os dois da Igreja Batista, né, também outro conhecido de infância, mas eu não tenho nunca tive muita proximidade, também começou a comentar muito nas minhas postagens, só que no caso dele, ele era realmente postava fazendo pregação mesmo, né, fazendo pregação mesmo, né, eu cheguei a dizer algo como: "Deus está ficando pequeno", né, eu me referia aos avanços científicos, né, quanto mais avanço científico a gente tem, menor a necessidade da gente acreditar em Deus, né. E antes o que as pessoas diziam que era demoníaco, né, que era algo de Satanás como espírito, Jesus Cristo mesmo chegou a curar pessoas, né, supostamente demônios, que hoje nós classificaríamos facilmente como uma explicação psicológica, né. É chamado princípio de David Hume, né. Hoje, né, que acaba que o avanço científico faz com que o princípio de David Hume seja cada vez mais aplicável, né. Então assim, eu sinto um sentimento de inadequação, né, interna, né. Mas esse sentimento eu não senti isso quando eu escrevi sobre críticas ao mundo científico, né, quando eu tenho, acho que tem pelo menos, 3 livros que eu publiquei, criticando o meio científico, né, criticando, por exemplo, eu tenho postagens de blogs no qual eu até chamei os pesquisadores científicos de infantis, né, a infantilização do pesquisa a infantilização do pesquisador científico, né, porque hoje a pesquisa científica, diferente de alguns anos atrás, ela é totalmente dependente de revisores, né. O pesquisador científico ele não pode publicar a não ser que aquela revista seja aprovada pela CAPES, por exemplo, né, o que é uma crítica, você precisa de uma instituição interna como Deus mesmo, né. Hoje o mundo científico se assemelha muito à religião, né. Você tem um Deus, né, que seria um CAPES, CNPq, outro país você vai ter National Science Foundation, né, que é aquela NIC, né, você tem National Information, fugiu o nome agora, mas você tem os coeficientes de impactos, né, que são todas instituições externas que eu comparo com uma infantilização, né, que se o pesquisador poderia tinha mais liberdade de trabalhar, ele não tem. Então eu já fiz críticas ao mundo científico, né? Muitas críticas, né? Críticas ácidas, né? Muitas críticas ácidas. E por mais que alguns pesquisadores exaltados, uma vez um amigo meu católico me perguntou, né, me perguntou se os acadêmicos estavam confortáveis com as críticas, né? Porque a gente estava comentando sobre isso. Eu falei, não, assim, haverá algumas pessoas exaltadas, né? Algumas pessoas exaltadas que ficam nervosas, mas em geral os acadêmicos são receptivos a críticas, né? Em geral, né? No caso dos religiosos, né, os cristãos especificamente, eles são muito sensíveis, né? Qualquer crítica, né? Às vezes uma crítica totalmente válida, né, com o Arca de Noé, né, você gera um certo incômodo, né, aquilo que o Sam Harris dizia, né, enquanto a gente tiver argumentação, entre aspas, né, de que
argumentação entre aspas de que essa é a minha fé, né? Essa é a minha crença, né? E pronto, você tem que aceitar aquilo incondicionalmente, né? Isso é um perigo enorme para a sociedade, né? Enquanto a gente mantém algumas coisas como sagrado, né? Ah, isso que é sagrado, né? Temos, por exemplo, a dificuldade dos cristãos em geral, né, como instituição. Claro que há exceções, né, mas a instituição cristã em geral, a dificuldade que eles têm com a homossexualidade, né, tá no livro da Bíblia. Na Bíblia tem acho que duas passagens, né, tem uma terceira no Novo Testamento que alguns cristãos usam, né, sobre Jesus, né, que ele acho que fala alguma coisa lá para condenar a homossexualidade. Normalmente não são todos os cristãos, né, mas não deixa de ser uma coisa interna ao cristianismo, né. Só que a gente não pode atacar a instituição, porque a gente colocou como sagrado, né? A instituição cristã no Brasil, ela é sagrada, né? E junto com o sagrado vem um pacote de coisas bizarras, um pacote de bizarrice, né? Ou seja, de coisas que a gente deveria descartar, né? Aqui eu me alinho muito com o Sam Harris, né? Então, com o fato de que o sistema de moderação que a gente tem, né? Atualmente tem um sistema de moderação. O sistema, ele tenta, né? O sistema de moderação, ele tenta dizer o seguinte, que nós vamos viver uma sociedade feliz, né, com religião, né? A gente vai chegar numa sociedade onde que todos vão respeitar todos, cada um vai ter a sua crença religiosa e as pessoas vão aprender a respeitar. Isso seria hoje em dia a gente fala que a gente tem democracia, mas a gente está mais para uma teocracia, né? O Brasil é um país teocrático, né? A gente, no papel, ele é democrático, mas se você prestar atenção na prática, né? Ele é teocrático, né? Só o fato, como comentei com vocês, né? Só o fato de você poder criticar qualquer coisa, né? Você pode criticar o capitalismo, você pode criticar o socialismo, você pode criticar o bolsonarismo, né? Haverá aquelas pessoas exaltadas, mas isso nunca vai te gerar algum tipo de punição. Algumas punições, né? Algumas pessoas vão deixar de falar com você, algumas pessoas vão... mas isso é uma coisa aparentemente momentânea. Lembrando que o bolsonarismo não é... O bolsonarismo é o cristianismo, o nacionalismo cristão, né? Não é o budismo, não é a Umbanda, não é o ateísmo, é o cristianismo, é o nacionalismo cristão. É uma vertente, né, específica do cristianismo, né? Mas é cristianismo, né? São aqueles grupos mais exaltados, pentecostais, não pentecostais, teologia do domínio, mas é o cristianismo, né? Então, talvez parte da dificuldade de criticar o bolsonarismo é porque o bolsonarismo é um movimento religioso, disfarçado de movimento político, né? Eles colocam como movimento político, mas se você prestar atenção, todo o círculo, né? Toda a lógica do bolsonarismo, ela funciona como uma religião, né? Você tem um líder, que é Bolsonaro, né? Você tem nos Estados Unidos o líder, que é Trump, e você tem uma idolatração da liderança, né? Essas lideranças são impossíveis de você criticar, né? Elas são sagradas mesmo, né? Para essas pessoas, né? Então, assim, para a gente caminhar para o fechamento desse vídeo, eu me sinto um pouco inadequado, eu me sinto um pouco incomodado internamente, novamente, geralmente isso não está vindo de fora, está vindo de dentro de mim, né? Dentro de mim. Mas eu acho que não é uma coisa que a gente deve ignorar, né? Hoje mesmo eu tive até às vezes eu acho que os sonhos, né? Os nossos sonhos, eles não dizem nada de sobrenatural. Eu não acredito que sonhos tenham uma porta para o sobrenatural. Mas os sonhos, eles dizem alguma coisa, eu não acho que eles dizem alguma coisa externa, né? Os sonhos, eles dizem coisas internas, né? Hoje mesmo eu tive um sonho bizarro, né, sobre isso, né? De que eu criticava a religião em público, né? Eu acho que já entrou dentro da minha cabeça a ponto de que já virou sonho, né? Novamente, eu não acho que sonhos tenham qualquer relação com o divino, ou qualquer relação com o sobrenatural. Sonhos é apenas o cérebro, na minha visão, sonhos é apenas o cérebro te lembrando até talvez, né, gravando algumas coisas que você virou rotina minha, né? Eu nunca fui religioso, eu sempre fui crítico à religião, mas eu nunca fui um crítico embasado, né? Eu nunca fui um crítico de ler sobre assunto, de pesquisar, de procurar autores, de falar sobre assunto. E depois de 4 livros, ficou uma coisa meio parte de mim agora, né? Eu acho que não tem como mais eu ignorar, né? Dizer que eu ignorava, né? Eu falava que eu era ateísta, né? E agnóstico. Ateísta é aquele que não se interessa por religião, né? Então eu era ateísta, né? Então, ateísta é aquele que vive como se Deus não existisse, né? Você se comporta como se Deus não existe, você vive sua vida como se Deus não existe, e você não se incomoda com... Você deixa rolar, né? Nunca fez uma diferença na minha vida, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu evangélico, né?
E ele fala, eu falei com ele, mas se você acha que religião torna as pessoas melhores, né? Como ele tem essa visão de que religião é necessária, coisa e tal, eu perguntei para ele, você me considera um fracassado? Ele disse que não, né? Eu também acho que não me considero um fracassado, né? Ele é um amigo de infância, sempre me elogiou. Então eu acho que ele não me considera um fracassado, ele confirmou, não te considero um fracassado. Então beleza, você acabou de ver um exemplo de uma pessoa que não viveu com Deus. Eu nunca tive dependência, né? Eu nunca tive aquela dependência de a minha vida teve muitas dificuldades, como toda a vida ainda tem as dificuldades, mas eu nunca senti uma dependência, eu nunca senti aquela dependência de ficar invocando, né? Às vezes eu sinto uma coisa que pode chamar de fé, né? O que eu chamo de fé, né? Fé é quando você faz o seu melhor, né? Você fez tudo o que você podia, né? Para uma coisa dar certo. Só que chega um ponto que você não pode fazer mais nada, né? Chega um ponto que você não tem mais controle. Então eu chamo isso de fé, né? Fé que vai dar certo. Mas eu não acredito que existe uma força sobrenatural que vai intervir, né? Fé, nesse caso, é o que o Daniel, talvez o Daniel Kahneman chamou de ignorância objetiva, né? Mas talvez eu estou esticando a corda aqui, mas fé para mim é o limite do conhecimento, né? Quando você fez tudo que você podia fazer, né? Às vezes você vai fazer uma faculdade e você estudou o máximo que você podia, né? Você estudou o máximo que você podia. E você fez a prova da faculdade, né? Você fez a prova da faculdade e você não sabe se você vai passar. Quando eu passei na faculdade, eu não sabia que eu ia passar. É tanto que quando eu fiz a prova da faculdade, depois que eu terminei a prova, eu continuei estudando para o próximo vestibular, né? Eu fiz a prova da faculdade e eu continuei estudando para o próximo vestibular. Eu não sabia que ia passar, né? Quando eu passei, eu fiquei surpreso, né? Quando eu fiz o meu teste de mestrado, eu fiz para várias possibilidades, eu fiz 3 possibilidades, né? Então eu não sabia, né? Quando eu fui aceito no primeiro mestrado, né? Que na verdade eu fiz ao mesmo tempo, mas no mestrado tinha tempo diferente de aceite, né? Quando eu fui aceito no primeiro mestrado, o que foi na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela foi mais rápida para me aceitar. Eu fui embora, né? Eu peguei as minhas trouxas e casquei fora, né? Só que tinha um outro mestrado que foi rolando, que foi o mestrado que eu fiz na Europa, né? Ele foi rolando, né? E demorou mais o processo de aceite, né? Primeiro eles tentaram me convencer, me aceitaram como aluno sem bolsa, né? Falaram comigo, eu te aceito, mas você vai ter que bancar tudo, né? Eu falei, não, eu não vou, né? Eu tenho uma bolsa no Brasil, eu não vou para a Europa sem dinheiro, né? Depois veio a bolsa, né? Mas demorou um pouco, né? Então, assim, isso seria o máximo que eu chamaria de fé, né? Então, assim, eu sempre vivi minha vida sem religião, nunca tive necessidade. Eu acho que fé nesse sentido é mais. Só que a fé religiosa é diferente, mas eu vou deixar para outro vídeo, porque acho que eu já me alonguei demais aqui, pessoal. Eu vou deixar para outra conversa, é isso. Eu queria comentar com vocês nesse vídeo o sentimento que eu tenho de inadequação, né? De que eu já critiquei vários assuntos, como bolsonarismo, já critiquei redes neurais artificiais, que é a ignorância coletiva das pessoas sobre redes neurais. Basicamente, todo livro científico que eu escrevi é um livro sobre ignorância coletiva, né? Quando eu escrevi um livro sobre ciência, é porque eu queria ensinar para as pessoas sobre ciência. Então, eu assumi como base a ignorância coletiva. Então, quando eu critico sobre religião, quando eu falo sobre religião, sobre o cristianismo, não é diferente disso, né? Eu estou assumindo que existe uma ignorância coletiva, né? Existe uma ignorância coletiva, eu estou assumindo que eu, como acadêmico, consigo ajudar essas pessoas, pelo menos um grupo de pessoas, a superar essa ignorância, né? Só que a ignorância, quando se trata de outros assuntos, ela aceita, né? Um divulgador científico não vai ser queimado vivo porque ele assumir que as pessoas são ignorantes com relação a redes neurais, por exemplo, né? Redes neurais artificiais, que é uma artificial. Mas quando se fala de religião, se torna uma espécie de erro, né? Você assumir que as pessoas são ignorantes, por exemplo, com relação a falácias, né? Ou com relação à teoria da evolução, né? É bizarro isso, né? Às vezes quando vira escritor sobre religião, você está fazendo um trabalho que é um trabalho como qualquer trabalho, né? Como já fiz anteriormente, mas agora você se sente inadequado, né? Você se sente deslocado, você se sente, tô fazendo algo errado, né? Isso aí, pessoal. Eu vou deixar para o próximo vídeo que eu tô me alongando demais aqui. Abração, até mais, tchau a todos.